Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e hoje nós estamos começando a nossa segunda aula sobre conhecendo o homem, né? Então, nós acabamos de estudar na primeira aula, nós estudamos sobre a origem do homem e agora nós vamos falar sobre a queda do homem, tá? Mas antes disso, quero agradecer você que está participando das aulas, que participa do nosso grupo de estudo lá no WhatsApp. Quero agradecer pela tua vida, pelo teu empenho, pela tua dedicação em estudar cada aula, em estar estudando, assistindo os nossos vídeos. Você que está curtindo, você que está compartilhando, você que está comentando os nossos vídeos, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. E isso é uma forma de você evangelizar também. Toda vez que você compartilha o nosso vídeo, ele alcança outras pessoas e isso é o propósito pelo qual move o nosso coração em servir a Deus e trabalhar para o Evangelho de Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar a segunda aula, né? Nossa segunda aula é sobre a queda do homem. Amém? Então nós vamos falar sobre o pecado, como que isso aconteceu, como que essa queda aconteceu. Amém? Lembrando, se você está nos assistindo e você não é, é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva, assim você é, vai nos ajudar a fazer o canal crescer também, em nome de Jesus. Em breve a gente quer fazer lives pelo YouTube, mas com o celular. Hoje eu já posso fazer, mas com o celular eu conseguiria fazer com mais praticidade se eu tivesse condições de fazer pelo celular, tá? Então, se a gente conseguir 1.000 inscritos, né, a gente está chegando a 500 inscritos já. Se nós conseguirmos 1.000 inscritos, a gente consegue fazer as aulas em live pelo YouTube, tá bom? Então, conto com você aí para divulgar o nosso canal, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. A queda. Como que se deu a queda? Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse versículo é um dos versículos que alcança todos. A Bíblia fala, né? Eu sempre brinco, aprendi com um pastor amigo meu essa brincadeira, né? Eu fui estudar e descobri no aramaico o que significa todos, né? No hebraico, no grego, enfim, no que for lá, qual a língua for, todas as línguas elas nos levam a uma só destino. Todos é todos, né? Todos é todos. Então é literalmente todos. Quando a Bíblia diz todos pecaram, ele está nos incluindo, todos nós. Talvez você esteja nos assistindo hoje e fale assim, mas eu nunca fiz nada, eu sempre procurei andar de forma correta. Pois é, mas existe um legado de pecados que está sobre as nossas vidas e nós precisamos vencer isso. E isso é resultado da queda do homem, vem lá de Adão isso. Amém? Então nós queremos trazer a luz sobre isso. A próxima aula você não pode perder. A próxima aula nós vamos falar sobre a redenção em Cristo. Amém? Então vamos lá. O pecado original. O que é o pecado original? O Watchman tem um livro muito bom mesmo. O título do livro é O Evangelho da Graça, se eu não me engano, é o nome Evangelho da Graça, é o título do livro dele. É um livro fantástico. E nesse livro ele fala que existe o pecado e os pecados. Os pecados, no plural, a gente pede perdão. Mas o pecado, nós precisamos de uma libertação. Porque o que gera os pecados é o pecado. Então, o pecado é um só. E é isso que eu quero, nesse primeiro momento, trazer para vocês. Como funciona o esquema do pecado. Como funcionou lá em Adão e continua funcionando até os dias de hoje. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia
em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. A árvore e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Quando eles comeram desse fruto, seus olhos se abriram e eles perceberam que eles estavam nus. Qual é o esquema do pecado? Qual foi o esquema que a serpente elaborou para poder derrubar o homem, para tentar roubar do homem a sua identidade, a sua vida com Deus no Éden, num ambiente de glória? E qual foi o esquema que ela usou? A primeira coisa, ela tenta lançar uma semente no coração de Eva. E qual é essa semente? Essa semente é quando ela fala aqui, ó, certamente não morrereis. Ela lança uma semente de incredulidade. Ela fala assim, não é bem assim, o que ela quis dizer é que não é bem assim o que Deus disse. Não é bem assim o que Deus está falando. Não quer dizer que você vai morrer. É porque você vai ter conhecimento agora sobre as coisas do bem, sobre as coisas más. Você vai se tornar como Deus. Então a primeira coisa que a serpente faz, a Eva, ela coloca uma semente de incredulidade. E essa palavra da serpente convenceu Eva, e ela deixou de crer que haveria morte sobre a vida dela se ela comesse daquele fruto que Deus havia dito que eles não deveriam comer. Né? Então, a primeira investida de Satanás para roubar de nós é a incredulidade. Você lembra lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto? Você lembra qual foi a primeira tentação de Jesus, que Jesus sofreu? A primeira tentação que Jesus sofreu é: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que eu entendo com isso? Mais uma vez, a serpente tenta jogar a incredulidade no coração de Jesus agora. Porque a última palavra, por que Jesus fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor? Por que Jesus falou isso? Porque alguns versículos antes, em Mateus capítulo 3, Jesus foi batizado. A partir do versículo 13, Jesus foi batizado, e a última palavra que tinha sido dita por Deus a respeito de Jesus era: este é meu filho amado. E aí a serpente, aí Satanás vem, o diabo vem e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você consegue compreender isso? A primeira coisa que o diabo vai tentar roubar de você é a sua fé. Ele vai investir uma semente de incredulidade na sua vida para que você passe a deixar de crer naquilo que aquilo que Deus declarou sobre você. Amém? Então, primeira coisa, se lança uma semente. Segunda coisa, dessa semente nasce uma árvore. E qual é essa árvore? A desobediência. Eles comem aquilo que não era para eles comerem. Eles pegam daquilo que não era para eles pegarem. Amém? E terceira coisa, dessa desobediência, dessa semente, incredulidade, dessa árvore que é desobediência, se gera um fruto, que é o pecado em si. O homem perde a imagem de Deus na vida dele através do pecado. Você já percebeu que quando você está com a sua fé firmada em Deus, os pecados e as tentações são muito mais difíceis de te vencer?
Agora, conforme você vai esfriando na sua fé, a incredulidade vai entrando no seu coração, e para que você perca a sua inocência, é um caminho andado, é um passo a mais que você toma. Amém? Então, deixa eu te falar. Mantenha a tua fé firmada. Se Deus falou que haverá morte para o pecado, para todos que cometem pecado, vai acontecer morte. Então mantenha o seu coração aquecido pela fé. Amém? Não deixe a semente da incredulidade entrar, porque se você deixar, ela vai gerar uma árvore, e essa árvore vai gerar um fruto. Amém? Então tome cuidado com isso, em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa que acontece na queda. Primeiro, o pecado entra. O pecado começa a governar a vida do homem. Segunda coisa que acontece, cegueira. O homem se torna cego. Eu vou explicar para vocês. Gênesis capítulo 3, o versículo o versículo 4 e 7 diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos e árvore desejável para ter entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos, os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Olha só que interessante isso. A Bíblia diz que ela olhou, viu que a árvore era boa para se dar entendimento, era boa para se comer, desculpa. Ela foi atraída pelo que ela viu. E depois a Bíblia diz que ela come, que ela e o marido dela comem, os olhos deles se abrem. Então ela olhou, viu, mas ela estava com os olhos fechados, porque depois abriu os olhos? Não. É porque aqui acontece uma troca de governo sobre a vida do homem. Todos nós somos espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito. Amém? O detalhe é o que está nos governando nos dias de hoje. E o que governava o homem nesse tempo aqui? A vida, os olhos abertos eram os olhos espirituais. Então, se abriu não foi os olhos físicos. O que se abriu foi os olhos da carne. A carne se abriu diante deles. Amém? Irmãos, me desculpe, o cachorrinho tá latindo aqui, as coisas estão acontecendo aqui à minha volta, eu tô aqui em casa gravando, entendeu? Então não se incomode com isso, me perdoem por isso, tá? Um dia Deus vai me dar um estúdio fechadinho, acústico, mas por enquanto é o que nós podemos fazer e nós vamos fazer, tá bom? Então me desculpa se tiver som externos aqui vindo aqui sobre você, mas sobre o nosso áudio aqui. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Os olhos se abriram para a carne. A Bíblia diz que quando eles comem, os olhos se abriram e a primeira coisa que eles percebem é: estamos nus. A primeira coisa que eles percebem é: eles perdem a inocência, eles se sentem envergonhados porque eles estavam nus. Eles perceberam que eles estavam nus. Eles sempre andaram nus. Mas aquilo nunca foi um problema, porque eles se olhavam de forma espiritual. E naquele momento a carne começou a reinar sobre eles, governar sobre eles. Os olhos se fecharam para o espírito. Amém? Olha só o que aconteceu. Houve uma troca de governo. O homem passa agora a ser governado pela carne e ele deixa de ser governado pelo espírito. Né? A carne passa a governar a vida do homem. A carne passa a governar a vida do homem. A partir desse momento, houve uma transição. Lembra que na última aula nós falamos, né, que existe uma verdade. Toda verdade física existe uma verdade espiritual. Existe um governo físico, mas também existe um governo espiritual. Né? Quando o homem abre mão disso, quando o homem
comete o erro que ele cometeu, comeu o fruto que ele não era para ele comer. Então, naquele exato momento, os olhos dele se abrem e ele começa a ser governado pela carne, né? Lembra sobre a origem que nós falamos na última aula? Que o homem foi chamado para dominar, e o homem dominou mar, céus e terra. De forma física, poderosamente ele governa, mas o espiritual, né? Eu dei um exemplo aqui de Efésios 6, que existe nas regiões celestiais milícias maléficas de demônios, né, que ficam nas regiões celestiais. Então nós precisamos ativar de volta os nossos olhos espirituais para que a gente possa tomar posse desse governo espiritual novamente. Amém? Vamos lá. Último, as consequências. Irmãos, eu tenho aqui Gênesis 3, do 12 ao 24. Eu não vou ler todo, porque o nosso horário aqui já estourou. Mas você, em casa, você leia aqui a passagem para que você possa entender bem, tá? Primeira coisa que nós percebemos aqui nessa passagem. Eles culpam a Deus. Por que houve consequência do pecado sobre a vida do homem? Porque o homem não disse assim, olha, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, a mulher é a culpada, porque ela me deu. A mulher não disse assim, foi a serpente, simplesmente. O homem disse assim, a mulher que tu me destes. Sabe, é como se ele estivesse dizendo assim, a culpa é sua, o Senhor me deu essa mulher. E ela me deu para comer aquilo que não era para comer. Então eles culparam a Deus por um erro próprio deles. Amém? Por que vem consequência sobre as nossas vidas? Porque a gente tem uma habilidade gigantesca, a síndrome de Adão. Vamos transferir a Deus, não é nem ao meu próximo, é a Deus, a culpa daquilo dos nossos erros. Nós não dizemos assim, mas o Senhor me fez assim. O Senhor colocou esse desejo no meu coração. O Senhor colocou esses pensamentos na minha mente. O Senhor permitiu. Quando nós falamos que o Senhor colocou, nós falamos assim, o Senhor percebeu, o Senhor permitiu que eu pensasse assim. Nós estamos sempre transferindo a nossa culpa ao Senhor. Ao Senhor. Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Assumir a nossa responsabilidade. Talvez se Adão tivesse dito, não, é verdade, Senhor, eu fui omisso, devia ter cuidado da minha mulher, não cuidei, e eu fui lá, deixei ela ir conversar com a serpente, e agora eu sou o culpado disso tudo, eu sou culpado, eu vou proteger a minha esposa, a culpa é minha. Se Adão talvez tivesse tomado essa atitude, talvez nós estaríamos no Éden até hoje. Não sei, só tenho uma leve desconfiança, né? Mas nós poderíamos estar até hoje. A consequência disso, eles culparam a Deus. Segunda coisa, perderam a intimidade com o Senhor. Olha que terrível isso. Eles perderam a intimidade com o Senhor. Nós vimos na última aula que todos os dias, na viração dos dias, o Senhor vinha ter relacionamento. Eles perdem a sua intimidade com o Senhor. Terceira coisa, vem um castigo sobre eles. Deus determina um castigo sobre eles. E quarta coisa, né? Então eles culparam a Deus, perderam a intimidade com Deus, veio castigo sobre eles. E quarta coisa, eles perderam aquele ambiente de glória onde eles viviam. Amém? Então nós precisamos, queridos, entender que a queda aconteceu e ela nos afeta até hoje. Mas nós podemos restaurar isso. Amém? Não perca a próxima aula. Na próxima aula você vai aprender como você restaura isso. Queridos, vamos para a tarefa então. Desculpa aqui, eu ultrapassei o tempo. Mas eu acho que ficou boa a aula. Pelo menos para mim foi muito gratificante. A tarefa de vocês hoje é leia Efésios 2:8. Só isso. Leia Efésios 2:8. Vai te preparar para a próxima aula, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, até amanhã. E que Deus te abençoe e que você tenha o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus.